Boa noite. Vamos agora ver a mensagem do livro Palavras de Vida Eterna, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A mensagem é de número 13. Boas obras. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus. Mateus, capítulo 5, verso 16. Brilhe vossa luz, disse-nos o Mestre. E muitas vezes julgamo-nos unicamente no dever de buscar as alturas mentais e suspiramos inquietos pela dominação do cérebro. Contudo, o Cristo foi claro e simples no ensinamento. Brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Não apenas pela cultura intelectual, não somente pela frase correta, nem só pelo verbo flamejante, não apenas pela interpretação eficiente das leis divinas, não somente pela prece labial, apurada e comovedora, nem só pelas palavras e pelos votos brilhantes. É indiscutível que não podemos menosprezar a educação da inteligência, mesmo porque a escola, em todos os planos, é obra sublime com que nos cabe honrar o Senhor. Mas Jesus, com a referência, convida-nos ao exercício constante das boas obras, seja onde for, pois somente o coração tem o poder de tocar o coração. E somente aperfeiçoando os nossos sentimentos, conseguiremos nutrir a chama espiritual em nós, consoante o divino apelo. Com amor, estimularemos o amor. Com a humildade, geraremos a humildade. Com a paz em nós, ajudaremos a construir a paz dos outros. Com a nossa paciência, edificaremos a paciência alheia. Com a caridade em nosso passo, semearemos a caridade nos passos do próximo. Com a nossa fé, garantiremos a fé ao redor de nós mesmos. Atendamos, pois, ao nosso próprio burilamento, porquanto, apenas contemplando a luz das boas obras em nós, é que os outros entrarão no caminho das boas obras, glorificando a bondade e a sabedoria de Deus. Jesus nos abençoe. Que assim seja. Eduardo, né? Presidencial. Ao alto, querido Mestre Jesus, querido acadêmico e visitora, te agradecemos por mais uma oportunidade de estar aqui, de ouvir a palavra do Mestre e poder, Senhor, contribuir para o nosso aperfeiçoamento dos nossos irmãos. Permanece conosco, nos direcionando e acalma o nosso coração. Que assim seja. Assim seja. Boa noite, dando início ao estudo da mediunidade. Aí na última quarta de cada mês, aí estudamos a obra Desobsessão, né, de André Luiz. Nós estamos no capítulo 28 e 29 para estudarmos hoje. No capítulo 28, André Luiz nos orienta, isso é para, diante das reuniões mediúnicas, né, as leituras preparatórias que é feita antes de iniciar a cada reunião, né? Isso com o propósito da nossa interligação com o alto, né? De podermos receber inspiração, ajuda, amparo daqueles benfeitores espirituais, mentores que estão dirigindo a reunião. E André Luiz continua lecionando para nós
cognominado, né, pelo plano espiritual como mentor da espiritualidade, né? Aliás, o repórter da espiritualidade. Ele começa: a leitura preparatória que não ultrapasse o tempo limite de 15 minutos constitui-se-á preferentemente de um dos itens do Evangelho segundo o Espiritismo, seguindo-se-lhes uma das questões do Livro dos Espíritos, com um trecho de um dos livros de comentários evangélicos, em torno da obra de Allan Kardec. E quando iniciamos nossas reuniões, eu sou sempre com essa exigência, né, de, ao adentrarmos da sala, já procurarmos os nossos lugares reservados, né, que ali a espiritualidade prepara aqueles locais, e André Luiz cita em várias obras que é determinado aparelhagens que eles formulam para determinados médios em situações de comunicações difíceis, para que possamos ter o merecimento do recebimento daquele irmão de tão alto desajuste emotivo que ele se encontra, né? E ele cita também que em determinados médios, para que ele não, pelo propósito de determinadas comunicações e missões que ele ia ter naquela reunião, ele era preparado desde ao sair de casa, a sair do santuário do lar, a espiritualidade já colocava um aparelho como um imunizador dele, para que ele não tivesse um assédio e houvesse uma interferência. Veja mesmo, até no nosso lar nós temos um amparo, não precisava desse aparelhagem de proteção. Era colocado o medianeiro ao sair do lar, para as suas atividades normais do trabalho, era colocada essa aparelhagem como proteção a ele, pelo propósito que ia ter na mediúnica. Logicamente, uma situação dessa seria mais um mentor de alta envergadura espiritual, né? Para que não houvesse interferência e das suas sensibilidades, né? Como o Cláudio aqui já nos citou antes, foi a Ivone do Amaral Pereira, ela ia ter uma comunicação de uma determinada espiritualidade, e o mentor dela disse: Ivone, você hoje tem que proceder o mais santificado possível, pela envergadura espiritual da mentora, né? Que ela ia ter essa comunicação. Vejamos aí que não estamos a sós nem desamparados, né? Pelo propósito que estamos de voluntários ou de assumir essa responsabilidade que assumimos num plano espiritual. Ele nos prepara a nossa condição física, o vínculo de cada um dos membros da família, o esposo e a esposa, para que venha aquele vínculo do organismo em probabilidade mediúnica, né? Alguma colocação, gente, sobre essa? Além desse vínculo da leitura preparatória, entramos aí em ligação, né, com o plano espiritual. Aí ele vem mais as outras advertências. Efetuado a leitura, o dirigente retirará os livros de sobre a mesa, situando em lugar próprio. Aí já estamos aqui que todos os materiais didáticos que tenham numa sala, canetas, o que for, o depósito de canetas sejam retirados. E uma entidade espiritual, de acordo com seu transtorno, uma caneta ele pode confundir até como um punhal, pela gravidade de seu resgate, né, que vem por ter cometido vários crimes com aquele punhal, e quando ele vê, até uma caneta ele pode confundir. E dependendo da agressão também, se ele, por exemplo, tiver a imagem de que está o seu inimigo do seu lado, ele pode pegar lá aquela caneta e ferir até o doutrinador que está ao lado. Por isso que é recomendável até, quando o doutrinador, o médio de incorporação está com a entidade desajustada, seja retirado até outros materiais didáticos
que tem a importância dele fazer psicografia, né? Mas nesse momento tem que ser retirada, como precauções. O contato com o ensino espírita antes do intercâmbio com os irmãos desencarnados, ainda sofredores, dispõe o ambiente à edificação moral, favorecendo a integração vibratória do grupo com o socorro fraterno a ser desenvolvido. É esse o propósito da leitura, nos integrarmos, né, na fraternidade, né? Entrarmos nessa ligação, a maior sensibilidade possível, para que a entidade, quando chegue altamente desajustada, ele encontre um canal mediúnico numa vibração de paz, de harmonia, e aquele, como André Luiz chama, e muitos outros não, aquele choque anímico que ele tem, que está em altamente desajuste, automaticamente ele se desmorona, né? Na fraternidade do amor, da paz, que o medianeiro está transmitindo para ele. Por isso que essa necessidade de estarmos em autovigilância, porque se você se vigia, mas os nossos irmãos que querem ver nossa queda, desajustam aquele que está próximo de você. Por isso temos que estar em alta harmonia. Estamos em vibração, em vigilância, mas temos que ter essa precaução que o que está ao seu lado pode se desajustar. A ressonância, né? Exato. Ele não consegue em você, ele atingir. Pela sua vigilância que você está tendo o dia todo, né? Ali. Você está sob uma proteção. Aí o que é que ele faz? Ele desajusta aquele que está ao meu lado e que está em vigilante, para que ele consiga me tirar da vibração de equilíbrio. Alguma colocação? Ótimo. Seja bem-vindo aí, Will. O conjunto evitará entretecer comentários ao redor dos temas expostos. Atento que precisa estar em uníssono, numa união de pensamento ali, né? A recepção das entidades enfermas que, em expectativa, quase sempre aguardando alívio com angústias e ansiedade. Então ele pede que após o comentário, a leitura, evitar até um comentário. Isso para o tempo. Isso mais na frente, vamos ver lá na frente o porquê ainda, né? Mas vocês já estão deduzindo o porquê, né? De evitar até o comentário pelo tempo. Que vai entrar, o médium já está muitas vezes por semanas, dias anteriores à reunião, e principalmente no dia, o medianeiro está que não aguenta. A entidade já está sendo vinculado a ele. Lógico, isso não é pelo mero acaso, e só pelo mero acaso assim, se aproximar uma entidade espiritual sobre o medianeiro, ele tem um propósito da caridade, tem um amparo espiritual de mentores sobre ele ali, mas ele está com a sensibilidade dele à flor da pele. Repitamos assim. Aí ele faz como uma síntese, o que acabamos de ler, né? Assim, repitamos assim. O dirigente providenciará a leitura aproximadamente 15 minutos antes do momento marcado para o início do intercâmbio. Que é difícil, 15 minutos. Em outras situações, nós fazemos isso. Anteriormente, antes da pandemia, fazíamos isso antes. Mas ficou numa situação difícil pelo meio de transporte aqui na casa, né? E fizemos aquele apelo de condicionado de 7 horas. Tinha aqueles que trabalhavam, passamos para 7h30. E fizemos aquele contato de 7h30 a 7h50, o estudo. De 8 horas, de 8h30 a 9, a mediúnica.
E justamente pelo local aqui, transporte, e o local que a nossa casa é, né? Pronunciando a prece de abertura, depois de lida a página última, com a que se iniciarão para logo as tarefas programadas. Veja essa preocupação dele com a leitura, que é a leitura do Evangelho, ou você pode também escolher nessa recomendação dele uma questão do Livro dos Espíritos ou uma outra obra que fosse isso para já entrarmos em sintonia, né? Sairmos da nossa preocupação do dia a dia, de transtornos, de tudo, começarmos a se harmonizar com o plano espiritual, né? Com harmonia. Alguma colocação, gente? E a preocupação dele era essa, para que a leitura e a prece não ultrapassem esse tempo do início da reunião, para não ficar curto. Ele vai lecionar lá na frente, nós vimos, que uma reunião de tarefa mediúnica não deve ultrapassar 2 horas. Mas veja bem, para isso a gente teria que programar a reunião mediúnica no dia, só ter a reunião, não ter estudo, pelo início, não é? Ficaria muito tarde. E nós temos esse balanço. É tanto que lembramos sempre, após aqui o estudo, que fizemos aquele intercâmbio de tempo de 10 minutos para quem quisesse ir ao toalete, né, para as suas necessidades, e voltasse lá para a reunião. Não necessitando, seria mais importante que saíssemos daqui do estudo e já ir para o nosso cantinho ali e entrar em sintonia de vibração, para nos harmonizar para a tarefa. Esse era o mais importante. Mas, por necessidades, criamos esse tempo de 10 minutos, né? Alguma colocação? Aqui vimos que ele nos colocou as leituras preparatórias, que são necessárias, né? Nessa sintonia que eu sempre recomendo, cada medianeiro ir ao seu cantinho ali, programado, que tem a necessidade, né, daquele cantinho de vir para cada tarefeiro, essa necessidade dele se recolher, o recolhimento, para ele se ajudar, se harmonizar, pela necessidade que ele tem de transmitir seu sentimento de harmonia, sua paz. Aí, lembrando aquela passagem do mestre, a minha paz eu vos dou, que é aquele nosso irmão que se desajustado, revoltado, né? E nós medianeiros começamos a sentir aquele irmão que chega altamente revoltado, aquelas sensações de cólera que ele transmite como nos desajusta, né? Sentimos aquela reação de desarmonia no nosso sistema nervoso e com o tempo, quando o esclarecedor começa adentrando, depois do esclarecimento, buscando ele sair daquela teia da ignorância, que o esclarecedor começa a levar um tópico do Evangelho, que não deve levar o Evangelho logo para quem está desajustado, que ele não vai assimilar, né? Tem que procurar tirar ele dali daquela teia de insegurança, do seu sofrimento, tirar a mente dele daquele sentimento fixo, que é o mais importante no momento. Aí quando você sente, aí que você entra com o sentimento dos evangelhos. Aí o médium sente aquela paz que a entidade está recebendo naquele momento. E principalmente quando falamos o nome você está aqui porque tem alguém que muito lhe ama, é o mestre, que é todo amor e bondade, que nos ama, toda a humanidade. Aí quando você sente aquele refrigério que o que o médium sente é o que a entidade espiritual está recebendo. Isso aí. É tanto que o medianeiro também sente quando o esclarecedor fala para a entidade: você agora vai dormir porque precisa de repouso, esteve muito tempo em desajuste, precisando de repouso.
que o médium sente aquele sono, ele sai do transe mediúnico e fica com aquela sensação de sono por muito tempo. O Eric ia falar, o Cláudio chamou. Alguma colocação, Beira? Só confirmar essas sensações, né? Exatamente. São reais. É. Na prática, a gente realmente sente. E a entidade recebe essas mensagens e a comoção deles. Eles ficam felizes quando eles sentem a presença de entes queridos deles, de pessoas que lhe amam. E o amor transforma realmente. E ver aquele amor, tanto de nossa parte como da parte daqueles que estão ali do lado espiritual, auxiliando ele se comove e se transforma. Na desobsessão, eu já comentei até aqui outras vezes. A gente consegue sentir, eu já participei de desobsessão, que na hora que começa a falar, você está desencarnado, tem pessoa que está para lhe ajudar e tudo, e começa a descrever como foi, por exemplo, eu consegui sentir praticamente tudo, né? Onde foi, o local do ferimento, como aconteceu, projetei o local todinho, então foi bem interessante. Mas eu consegui também ter essa sensação. O esclarecedor, André Luiz sempre esclarece que ele não fala esclarecedor, ele fala médio esclarecedor, dirigente, o médio dirigente, todos nós somos médios. É por isso que temos essa necessidade da leitura preparatória, essa harmonia no início da reunião, para entrarmos em sintonia com o plano espiritual que quer nos ajudar. Não só os médios, como esclarecedores, passistas, todos. Né? E vimos, como o Cláudio colocou antes aqui no estudo anterior, aquela situação muitos irmãos e espíritas ainda têm essa concepção que a espiritualidade faz tudo. Se fizesse tudo, não vinha essas obras complementares, André Luiz instruía a necessidade das reuniões mediúnicas. Eles nos esclarece como no Mundo Maior e outras obras, libertação, em colônias espiritual do plano inferior, os irmãos não conseguem transmissão de pensamento. Falam ainda como nós encarnados. Agressão verbal, tudo. Não levitam, andam, caminham. E André Luiz fala em determinadas colônias, eles tinham dificuldade de levitar para se deslocar na colônia, pela vibração tão densa que era. Né? E como você colocou aqui, me veio a lembrança. Mas nós temos que ter esse cuidado de, ao esclarecer aquele que chega para ajuda, não levar logo que você está desencarnado. É quando a gente sente que pode falar, né? Não, eu resumi, né? Exato, exatamente. É tudo bom para a gente complementar o estudo, né? Outra coisa, quem chega inicialmente para um estudo, aí vê a gente comentando essa situação que o médium sente toda a sensação de dor, de sofrimento, aquelas dores, a sensação de desajuste perispiritual. E se não alegrarmos para o público que o medianeiro está sob uma proteção espiritual, ninguém quer vir para... Gente, aí eu conheço filhos de dirigentes de casas espíritas que têm medo de vir desenvolver mediunidade. Já pensou que falta de discernimento? É palestrante, é tudo e tem medo de vir desenvolver mediunidade. É altamente desconhecer, né? Desconhecer o ajuda do plano espiritual, que o mestre nos diz, meu jugo é leve e meu fardo é suave. Né? Já pensou nisso, gente? Eu conheço gente, de vez em quando está
nas tarefas, aplicando passe, outras situações mais, está dando passividade, porque não educou, que Kardec chama educação mediúnica, saber lidar com a situação. Ele não quer estudar e passa essa situação de transtorno, né, para ele. Alguma colocação, Igor? Ou no meu caso, né? Eu exijo tanto de mim, eu procuro tanto dar o melhor de mim, que às vezes acho que não vou conseguir fazer com tanto empenho, com tanta dedicação. Você diz o quê? A palestra, o trabalho mediúnico, o trabalho de passe, e o dia a dia mesmo. Aí você não se refere a comunicações, nem doutrinação não, né? Comunicação e doutrinação, não. Aí eu já vai estudando, a gente vai conseguindo esclarecer um pouquinho. Aí já está mais esclarecido. Bom. Alguma colocação, Cláudio? Nós estamos aqui no tema 28, que André Luiz fala a necessidade da leitura preparatória, como no sentido de harmonizar o grupo para a tarefa que vai... Se você tem alguma colocação. Basicamente o que ele coloca aí, né, de a gente, dentro das nossas possibilidades, daí esse episódiozinho antes, a leitura do Evangelho, tendo condições, teria que ser até um estudo, né? Mas lembre-se que André Luiz dá sempre sugestão, aconselhamento. Kardec, ele fala muito do recolhimento e da prece, o recolhimento respeitoso. Tanto se você pegar o Estatuto da Sociedade Parisiense, lógico, a gente não vai aplicar no dia de hoje, claro, mas tem algumas coisas interessantes de um certo rigor. Se fosse aplicado hoje, as pessoas estranhariam. Muito rigoroso em termos nessa condição aí do recolhimento e da prece. Então, assim, sempre que possível, por exemplo, eu sempre falava na época que a gente estava online, não sei se a Eduarda vai lembrar, que quando eu ia preparar um estudo, eu mandava para o pessoal, gente, faça uma leitura prévia, poucos faziam. Por quê? A leitura prévia já predispõe, você já tem uma base ali, de repente surgem ideias, dúvidas. É interessante que sempre que possível a gente faça essa... Eu lembro de uma vez no Desamor e Caridade, o pessoal chegou para a reunião, para desobsessiva. E como a gente faz na terça. E chegou com muito barulho, né? Muito barulho, conversando muito assim, mas não era uma conversa voltada para a reunião. E na hora da reunião, o mentor amigo pediu, olha, faça menos barulho na chegada, né? Porque realmente foi um dia que teve muito barulho, sabe? Aquela coisa, aquela conversa, pelo fato da gente se ver poucas vezes na semana. Aí deu esse puxãozinho de orelha, de evitar o excesso. Não é que ninguém pode conversar. E André Luiz tem um tema desse, a chegada, né? Ele fala para evitar comentários, né, que não venham ajudar nas tarefas, né? É muito importante essas colocações. E o capítulo 29, o André vem alertar nós sobre a prece inicial. Como no início das leituras do Evangelho, uma questão do Livro dos Espíritos ou uma obra complementar, né, que possa harmonizar, ele pede que seja um intervalo de 2 minutos. Aliás, a leitura do Evangelho com esse preparatório não ultrapasse 15 minutos. 15 minutos, gente, retificando, né? Como é importante. E aqui ele vem isso para as tarefas iniciais do trabalho, não ultrapassar o tempo, pelo tempo curto, né? Que ele citou em capítulos anteriores que uma tarefa de reunião mediúnica não deve ultrapassar 2 horas. E nós aqui temos 30 minutos, né? Aí é que temos que ter esse cuidado com a leitura, com a prece. Que a gente chega a 40, 45. Exato. Ontem a gente passou, demorou um pouquinho mais. Que tem essa necessidade de fazer a avaliação da percepção de cada medianeiro para instruir, orientar com essa necessidade. Porque às vezes uma percepção de nessa reunião de hoje vai ser de outro
nenhuma outra. Então ele já recebeu a orientação e não já vai ter a inibição da comunicação, pela essa necessidade dessa avaliação, né? Que é muito importante. E vem aqui a prece inicial. Sobrevindo o momento exato em que a reunião terá começo, o orientador diminuirá o teor da iluminação e tomará a palavra formulando a prece inicial. Veja mesmo que aqui André Luiz nos traz para nós. Cogitará, quer dizer, refletirá ou imaginará, né? E fazer a imaginação, porém, de ser preciso, quer dizer, breve, curto, essa prece, não se alongando além de 2 minutos. Veja bem, a leitura inicial do Evangelho, aí ele pede mais uma questão do Livro dos Espíritos, mais uma leitura complementar, e vem mais a prece, que não ultrapassa nem 15 minutos do tempo. 3 coisas. Já pensou, 30 minutos e nossa reunião é 30 minutos, então 15 já foi embora. A metade do tempo, né? Então, tá bom. Pede. Fala. Essa parte da prece, eu acho ela muito importante, mas bastante importante. E se eu vou pegar esse gancho para mim, é que se caso sirva de exemplo bem, as preces, quando são, né, muito longas, a gente começa, no caso eu começo com aquela sintonia, né, tentando entrar no campo vibratório do irmão que está fazendo a prece. E entre sintonia, eu consigo levar o pensamento do irmão, né, por exemplo, quando estica a prece demais, meu irmão começa dando uma agonia logo, né, no juízo. A gente perde a ansiedade, a gente perde a sintonia, a gente começa tentando, né, segurar naquele campo vibracional, né, que aquela prece iniciou, e a gente perde a frequência, se perde, começa pensando logo, termina logo esse negócio, e a gente começa perde a aquilo diferente. tudo. Sim, Eu participei de um evento para isso, é sério isso. Sim, ele mesmo se perde. E essa impressão sua, André Luiz vai lecionar. A gente Vai. participou de um evento faz tempo. Aí a gente depois foi ver o VHS. A gente sentou, vamos assistir de novo. Gente, sim, eu não estou brincando, não. Tava assim, o cidadão fazendo a prece aqui, e era com a federação, e o presidente da federação aqui, assim. Daqui a pouco a gente só viu quando ele ficava. Assim seja. Assim seja. Assim seja. Alongando a prece. Tentando ver se ele corta. Olha, no VHS, era VHS a fita, a gente foi assistir, aí, bora adiantar, deu 5 minutos adiantando a fita. Minha gente, a gente fazia assim na cadeira. Eu já estava com os olhos abertos, é como ele falou, já Já estava. perdeu a conexão. Já estava olhando. E o cidadão ficava, assim seja, meu irmão. E teve uma hora que ele botou a mão assim e fez, meu Deus do céu, e o cabo lá, né? Os olhos fechados, dando aí volta nas 7 colinas de Garanhuns. Então, senhor, aí, quando a gente for... Vou falar. Vou aproveitar o gancho aí. Hoje não, Vossa Excelência. Uma certa vez aqui, né, fui convidado para fazer a prece final e fui, né, sei que minha prece é bem curtinha, né, mas enfim, e finalizei, assim seja, aí levantou uma pessoa, não vou citar o nome, e disse, eu vou aproveitar aqui, pegar o gancho de René e começou a fazer a prece de novo. E aquilo me ofendeu tanto, mas me ofendeu muito. Eduardo lembra, eu sentei ali e fiquei, poxa. Primeiro não era tudo para bem, me deixar. Tudo bem. Aí ficou, agora demorou, não foi pouquinho não. E eu fiquei, mas rapaz, quase que eu levantava e ia embora. Pelo o que aconteceu. Mas ele veio. Esse desconhece que ele pode fazer sua prece silenciosa. E respeitar a prece do irmão, né? Exato. Eu E a direção
que estava dirigindo a reunião tinha que tomar uma atitude, não permitir, né? Exatamente. Não era pra ter... Mas Primeiro, eu me pra- ofendi, me ofendi. Era pra ter Ainda feito- está ofendida. Era pra ter feito o quê? Não posso dizer de coração, ofendido no estou. Não, realmente a gente sente, Foi sente. desconfortável. Somos seres humanos, né? Não, e assim, era pra... Primeira coisa, isso que René passou, eu já passei há alguns anos em relação à palestra, assim, que eu não permito, eu não permito. Por quê? Digamos, Pedro fez a palestra. Aí vem Érico e diz, eu gostaria de complementar. Não. Quer dizer, se você vai complementar é porque faltou. Não tem que complementar, porque psicologicamente, a gente vai ver isso até na própria neurolinguística, se outra pessoa fosse alongar depois, mas no seminário não tem, é diferente. Vai esquecer tudo que ele falou. Então, assim, terminou. É que eu fiquei uma dúvida, seu Pedro. O senhor falou isso e isso. É diferente. É diferente, Pode até perguntar depois. Mas isso que aconteceu, e eu já passei por isso em relação à palestra, de chegar, fui convidado para fazer uma palestra. O palestrante foi, o convidante foi bem explícito, você tem que falar 60 minutos. Aí eu, beleza, vou preparar para 60 minutos. Encurtando para um primeiro tempo, o que é que aconteceu? Quando eu cheguei, a primeira coisa que o cidadão falou assim, olha, Pedro de Olinda está aqui no centro, eu gostaria que ele falasse 10 minutos. Passou 5 minutos. O Wellington, lá de Caruaru, chegou, e eu gostaria que ele também falasse mais 10 minutos. E teve um terceiro, que eu não lembro de onde era. O palestrante já preparou para 1 hora, né? Não, e assim, aí qual é o problema aí? Falou Pedro, falou Wellington, falou René. Meia hora. Eu vou falar mais 1 hora? Não tem condição. Daqui a pouco a plateia tá assim. Fica incompleto Sendo que o último, a palestra. aí um amigo nosso, muito querido, chegou para mim no outro dia, eu estava trabalhando, ele ligou para mim e disse, mate a charada. Divaldo estava dormindo. Eu, como é? Aí eu não entendi. Aí depois cheguei do Cláudio, o cara imitou de volta falando. Né? Em pé do meu lado, por que a genitora? E eu olhando assim, meu Deus, sobrou o que para mim? Amém. Aí eu falei 20 minutos. Mas aí falei 20 minutos mesmo. Cortei metade das coisas e falei 20 minutos. E desestrutura, né? Um dirigente ficou irritadíssimo de outro centro, queria ir tomar as duas. Deus me livre, vamos embora. Eu aproveito e deu uma carona. Porque ele percebeu o inconveniente. Então, assim, a mesma coisa é uma prece. Prece não se complementa, querido. Ele levantou e disse, eu vou pegar o gancho aqui de René, aí eu, pois não. Imaginando que o cara fosse falar alguma... Eu pensei que... Que já não era, a prece encerrou a reunião. Tem encerrado a reunião, exatamente. Continua André Luiz. A quem prefira a oração decorada. Todavia, é aconselhável que o dirigente ore com suas próprias palavras, envolvendo a equipe nos sentimentos que lhes fluem da alma. Decorada. Então, se eu estou falando uma prece decorada, ou ler uma prece, né, que seja escrita, será que eu estou ali com sentimentos? Né? Outra coisa também, se eu for fazer a prece, e eu fiquei... O que você está ouvindo? Eu estou fazendo a prece para mim. Eu tenho que Me lembrei de Jacó. abrir a palavra, o tom da voz, que todos ouçam aquele sentimento que eu quero levar ao propósito de rogativa, de agradecimento, o plano maior, senão não tem sentimento. Aí ele diz, eu posso estar orando, numa comparação, alguém que está falando tem uma língua estrangeira. Eu vou compreender a prece dele? O apóstolo Não. fala isso. É. Aí ele diz até assim, isso que Pedro falou é muito interessante, fazendo esse parâmetro, assim, por método, fazendo esse paralelo, na verdade, ele diz o seguinte, às vezes na igreja o membro ora em outra língua, que a comunidade da igreja não entende. Você que está orando não está fazendo nada errado, mas o seu louvor é só seu. A igreja não entendeu. O apóstolo Paulo diz isso. Isso não é que a vossa ação esteja errada, é que a igreja disso não está edificada. Porque está o cidadão lá, ou como Pedro falou. Então,
Amigo de Pedro. As minhas palavras têm que fluir da alma, né, do sentimento. Senão eu não estou orando. A mesma coisa é uma leitura. Se eu não fizer uma leitura com sentimento ali, obedecendo pontuações, eu vou estar lendo ilegível para quem está me ouvindo, não é? A prece, nessa circunstância, pede o mínimo de tempo, de vez que a entidade em agoniada espera de socorro. Érica, que você falou. Quem é que está sentindo isso? O médium que veio. Afeição do doente desesperado, reclamando medicação substancial. Em diversas circunstâncias, acham-se ligados desde muitas horas antes à mente do médium psicofônico, alterando-lhe o psiquismo e até mesmo a vida orgânica. Veja mesmo. Motivo pelo qual o socorro direto não deve sofrer dilação. Então, se minha prece for numa prece inicial, Senhor Jesus, eu solicito ajuda, amparo da equipe de Joana. Quem é a mentora da casa, né, Joana? Nem ela não ficou encarregada, nós rogamos a ela essa proteção da casa. Ela não é encarregada de solicitar a equipe de proteção para as tarefas da casa. Aí eu vou pedir mais, doutor Bezerra de Menezes, Chico, Emmanuel, saio por ali afora. Aí quando eu chego à necessidade de amparo aos necessitados, aí eu vou para o abrigo, para manicômio, vou para os caídos, de lobo, e vou por ali afora, é como o nosso irmão sentiu. Esse propósito de André Luiz tem essa finalidade, Eric, de ter também o sentimento do medianeiro que está há semanas, e no dia, principalmente horas, a entidade já está ligada para ele, aquele sentimento. E o médico precisa do ajuda. E quando ele entrou ali na sala, ele já pede rogativa ao alto, ao mestre, aos benfeitores espirituais, que ajude a ele a tarefa que ele já está numa evocação. A entidade que está ligada com ele já se faz presente. O plano maior dos mentores já diz, é agora. O medianeiro já está em prece, já está em ligação com ele. Vou fazer um adendo interessante em relação às vibrações e radiações. Durante um bom tempo a gente teve esse trabalho aqui, né, Pedro? É. E até nesse tipo de trabalho a gente precisa ter um certo cuidado. Porque, por exemplo, você, lógico, tem a questão de disciplina, você fazer uma reunião, fazer vibrações pelos nossos irmãos suicidas ou pelo pessoal que está no tratamento. Também, se você demorar demais, é aquilo que Eric falou, você pode ficar ali. Eu lembro de um médium na reunião que esse Claudio, não consigo, Claudio. Se eu pensar numa flor, vem uma borboleta, vem um passarinho, vem um bicho lamber a flor, vem alguém colher a flor, eu não consigo. Tanto que a gente fala muito que a concentração, na verdade, é desconcentrar. Eu lembro de começar em mediúnica, concentre-se. Eu vou concentrar o quê? Concentre nisso. Estou forçando aqui. Não, é deixar a mente livre, aberta. Nas irradiações e vibrações, eu já participei e eu senti isso. Isso, por exemplo, vamos fazer irradiações. Falando. E eu já estava, meu Deus, me ajuda a manter o pensamento aqui. Então, assim, vai fazer irradiações e vibrações, é como o Pedro falou, é uma prece simples. Não precisa passar meia hora fazendo a irradiação, porque eu mesmo já abro os olhos. Eu já abro os olhos. Aqui. Agora, existem, por exemplo, grupos que fazem como? Já tem 5 pessoas. Cada um vai fazendo uma prece bem curtinha. Chico tinha uma prática que não era em relação à oração, lógico, mas serve de exemplo, que ali à sombra do abacateiro, quando ele fazia aquela reunião, ele, digamos, todos nós, todo mundo aqui vai fazer a leitura do Evangelho, digamos, Pedro leu o Evangelho, capítulo X, todo mundo vai falar. Não pode passar de 5 minutos. 20 pessoas, cada um ia falando enquanto ele estava lá, psicografando, mandando, né? E ele dizia assim, que cada um vai dar uma visãozinha diferente daquele item. Não é para passar de 5 minutos. Pedro vai lembrar disso quando a gente, como antigamente nossa estrutura era lá, né?
E eu estranhando uma coisa. O exórdio, gente, passava às vezes meia hora. Gente, pelo amor de Deus, meia hora de exórdio. O estudo vai para onde? Aí uma pessoa, nosso amigo, não, mas por que você tirou esse livro? Porque esse livro não é de exórdio. Como é que eu boto um livro de estudo para fazer exórdio? Você tem que estar raciocinando. Não, exórdio é uma mensagenzinha bem relaxante. Aí a gente foi cortando, né, Pedro? Aí vamos sair daqui, vamos para cá, vamos cortando. Ó, exórdio agora. Uma leitura. Pronto. Você passa meia hora lendo do exórdio. Isso que Pedro falou aí. Eu lembro de colocar a gente para fazer o exórdio, não aqui, em outra instituição. O exórdio, e o exórdio era até 15 minutos. Já é muito. A pessoa passava meia hora, 40 minutos. Eu disse, eita, então vamos fazer o seguinte, eu vou te botar na palestra. Não que eu não sei fazer palestra, mas o que foi que você fez agora? Você passou 40 minutos. O coitado do palestrante está aqui assim, ó. O que eu vou fazer? Além do que os ouvintes também, quando chegar na palestra, já não quer mais nem Já ouvir. está com cansaço mental. Justo. Cansaço mental. É estudando realmente que a gente vai aprendendo, porque isso é muito importante. O que está acontecendo, estou pegando, né? Está aqui. E tem reajuste para eu fazer comigo e para onde eu for, tá entendendo? Porque Uma vez uma pessoa disse, parece tão curtinha. Eu presto uma prece de encerramento. Já agora, teve o exórdio, teve o palestrante, os avisos, que tem que ter, os avisos da casa, né? Que procura ser mais. Aí eu vou fazer uma palestra que eu vou começar ali. Não parece que vai durar. Tem até a história do cara que começou a fazer a prece no auditório, com os olhos fechados, e quando ele abriu o auditório só estava um cidadão sentadinho assim. Todo mundo foi embora. Aí eu fiz, meu irmão, que bom que você ficou. Isso, meu amigo, eu não fui porque algum miserável levou minhas muletas. Eu fui lá dentro. Mas eu só fiquei sentado porque eu não posso andar. Isso é piada, tá? Não aconteceu não. Mas, assim, retrata isso. Prece, a chamada prece-palestra, a palestra que o cara passa demais do horário. Pronto, a gente está formatando o seminário. Eu lembro que o Elton fez uma colocação na nossa reunião muito pertinente, que vão ser 3 pessoas fazendo exposição. Então tem que ter uma quebrada ali para não ficar monótono, tem que ter aquele momento aí se colocou um tempinho ali no intervalo, nem que seja para o cara levantar, distrair, né? Jacó brincava muito aqui no seminário, do nada ele faz no seminário, dava um pulo, batia o pé e a turma ria. Não, gente, é porque vocês estão dormindo. Né? Domingo de manhã? Então, se não fica, né, complicado. Nós vimos Kardec lecionando para nós que a espiritualidade não está subordinada a nós, encarnados. Então, numa prece, eu estou fazendo rogativa, pedindo a proteção de Emmanuel, doutor Bezerra, Chico, sair por ali afora, cada um tem suas tarefas de ocupação. Eu devo pedir aos mentores que estão encarregados da reunião, que estão presentes, que nos ajudem a nossa deficiência, as nossas carências e limitação. É isso aí. Quando eu faço a rogativa a necessitados, gente, eu estou abrangendo todos os irmãos necessitados. Eu não posso fazer, como o Cláudio falou, fazer uma rodeio dentro da cidade, buscando todos os lugares ermos e trazer os necessitados, pedindo ajuda, amparo. A espiritualidade tem mais suas ocupações. Quando rogamos amparo, ajuda aos necessitados, os nossos anjos de guarda e mentores já são os povos correios. Pedro, o Renê, o Igor, o Wellington está rogando amparo nas suas preces de vibração, está dando sua colaboração. Veja mesmo, de ectoplasma. A espiritualidade vem recolher elas para fazer amparo onde não necessitado, onde esteja. Eu sei lá onde que estão todos os irmãos necessitados. E o André Luiz diz que não é nenhuma mediúnica vibração de harmonia, de sentimento de união do membro, aquela união de doação de ectoplasma, forma como o verdadeiro sol que a espiritualidade leva com o maior carinho de amor para o plano espiritual, para ajudar os irmãos necessitados lá, para o choque anímico, daqueles que não puderam vir e daqueles que não estão em condições ainda de vir para uma reunião mediúnica. Vejamos bem.
Aí, você preocupado, sua pressa era curta, e é que André Luiz recomenda que seja curta, para a necessidade do êxito das tarefas. Temos o tempo que é de grande necessidade, né? Principalmente para uma tarefa mediúnica. Até na evangelização a criançada sente isso. É, Entendeu? Eles chegamos aos nossos momentos finais, sentem isso. e que o Mestre nos ilumine, ampare, supra os nossos mentores, as nossas carências que tivemos no dia de hoje, para irmos para a segunda parte, né? Para que estejamos assim. E André relembra também muitas situações de tarefeiros numa reunião mediúnica que estão que ser imunizados, porque eles não estão em condições de estar ali na reunião para não interferir. Que o Mestre nos ilumine e seja solidário com nossas carências, né? Um aperitivo e ir para reunião, né? É um deles, né? O cara tomou uma dosezinha, não tava bêbado não, mas tomou uma dosezinha e veio para reunião. Que o Mestre ilumine nossas consciências hoje e sempre, né? Vamos chegando ao final. Semana que hoje foi a última quarta, né? Semana que vem nós retornamos, já está ali a grade no quadro. A primeira semana é a famosa curiosa do nosso visitante. Né? E temos um visitante. Eu já descuriei. No próximo mês, a reunião Esse é o mediúnica. visitante. Né? O nome do expositor é visitante. Já começa semana que vem. Eu poderia até dizer quem é, mas eu Hoje não eu vou dizer aviso quem o é. grupo. Eu não vou dizer quem é. Eu sou o coordenador do estudo, não me interessa. Depois que tiver tensão por aí, nas grávidas, Viu o quê? tensão. Pessoal das grávidas, meu Deus do céu, ameaça aqui, meu Deus. O povo tá... Não diga nada. Assim, quem vai fazer a pressa final? Rendeu. É o nome da que falou que a peça dele é pequena, mas hoje ele vai ser amparado. A aplicação. Ô, Renê, eu nem queria rir, Renê. Renê, brincadeiras à parte, vamos elevar o pensamento ao Mestre Jesus e agradecer ao Pai de infinita bondade por todos nós estamos aqui presentes e aprendendo. Que possamos colocar em prática tudo que foi estudado aqui nesse dia de hoje. Que a gente seja abençoado ao retorno dos nossos lares. Assim seja. Em nome de Jesus, Maria da Nazaré, Joana de Anjos, encerramos nosso estudo da noite. Aí nós vamos numa prece